Nós falamos do glúten, nós falamos da lactose, nós falamos do leite, seus derivados, e até aqui você já entendeu muita coisa e agora você consegue tomar uma decisão na sua vida de consumir ou não, ou de diminuir drasticamente esses alimentos da sua vida, tá? Nessa aula, a gente vai entrar numa questão muito importante no que diz respeito à saúde e longevidade. Você já ouviu alguém dizer para você, ou você ouviu alguém falar para outra pessoa assim: ah, eu estou acima do peso, eu sou gordinha, mas pelo menos eu sou saudável, tá? E hoje a gente vai conversar sobre isso. Eu quero que você entenda se é possível ser saudável mesmo estando acima do peso. Então vamos lá. Se você tiver 5, 6 quilos acima do seu peso, se você tem um leve sobrepeso, né? O que é um leve sobrepeso? Você está fora daquele padrão militar de beleza, de magreza, né? Que é aí imposto pela mídia, é imposto pela moda. Se você tem um leve sobrepeso, sim, é perfeitamente possível que você possa ser uma pessoa saudável, tá? Porque é muito provável que nessa condição de estar 5 ou 6 quilos acima do seu peso, você é uma pessoa que, na maior parte das vezes, você se alimenta de forma saudável, você é uma pessoa que faz atividade física, mesmo que não faça atividade física todos os dias, mas você deve ser provavelmente uma pessoa aí que mantém de 2 a 3 vezes de exercício físico por semana, tá? Mas o que acontece com você? Né? Provavelmente você chega no fim de semana e você cede, né? Você confunde o nosso 80-20. Você acha que 20% corresponde a 2 dias inteiros fora da sua dieta, e não é. 20% corresponde a 2 refeições fora da sua dieta, tá? Mas isso não vai te trazer danos para a sua saúde. Você pode sim se manter saudável nessas condições de 5, 6 quilos acima do seu peso, tá? Ao passo que dificilmente uma pessoa que está lá 10, 15, 20, 30, 40 quilos acima do peso possa estar saudável, tá? E é isso que a gente vai entender com a aula de hoje. Presta atenção, menina. Isso não tem nada a ver com preconceito, tá? Dizer que a pessoa que está acima do peso não é saudável não está relacionado a preconceito, está relacionado a uma questão puramente fisiológica. É anatomia isso, sabe? A gente perceber que um corpo, quando ele está muito acima do peso, ele não está saudável, e aí você pode dizer assim, mas Ari, eu fiz meus exames recentemente. E o meu colesterol está ótimo, a minha glicemia está excelente, então eu sou uma pessoa saudável. Amor, não, tá? Isso não é necessariamente uma verdade. Por quê? Porque os exames, eles quando eles acusam algo que não está bem com você, é porque já não tá muito bem. O exame, quando ele chega a acusar, é porque o troço está feio para o lado da pessoa já, entende? Então, quando existe alteração nos seus resultados dos seus exames, é porque já existe aí toda uma alteração metabólica que precisa ser visto com urgência, precisa ser visto rápido. E muitas das vezes o seu corpo, né, o corpo da pessoa, está ali brigando. O nosso organismo, gente, o nosso organismo ele é tão maravilhoso, ele é tão sábio, que ele, muitas das vezes, mesmo a pessoa estando acima do peso, que ela vai lá, ela faz o exame, e o exame comprova que o colesterol tá bom, de que a glicemia tá boa, mas porque o seu organismo, como ele é muito perfeito, o nosso organismo, como ele é muito perfeito, ele está o tempo todo brigando ali, lutando para manter as suas taxas equilibradas. Então, muitas das vezes, quando você faz o exame e está tudo normal, é porque naquele momento ali, naquele período, o seu corpo está em luta. Então, ele consegue, a trancos e barrancos, manter sua taxa normal, né? Equilibrada. Mas isso a longo prazo, isso não dura. A médio e longo prazo, isso não dura. Então, vamos entender que por que é que uma pessoa que está muito acima do peso não está saudável. Primeiro, quando você tem excesso de gordura no seu corpo,
Quando você tem um tecido, o que é o nosso? O nosso tecido é aonde fica depositada a gordura. O tecido adiposo é aonde fica depositada a gordura. Então, se você tem um tecido adiposo inflamado, tá? Pensa comigo. Se você tem uma circunferência abdominal grande, né, cheia de gordura aí na região da sua barriga, e eu sei que isso te incomoda nas questões estéticas. Eu sei que quando você olha para você e quando você olha para sua barriga, você está vendo as questões estéticas. Você está olhando aquilo que te incomoda fisicamente, mas amor, tem muito mais coisa por trás disso. Tá muito maior do que simplesmente um aspecto. Você precisa entender o que de verdade significa isso no seu corpo físico, tá? Ter um tecido adiposo, inflamado, tão próximo do seu fígado, órgão vital, do seu coração, órgão vital, do seu intestino, órgão vital. Todos esses órgãos vitais se localizam ali na sua circunferência abdominal. E imagina, você tem um tecido adiposo inflamado sobre esses órgãos. Você consegue imaginar o desgaste que existe para o seu organismo? Se você está aí com esses 20, 30, 40 quilos acima do seu peso? Amor, e assim, a muito curto prazo, você pode se tornar uma pessoa hipertensa, uma mulher hipertensa. Isso se você já não estiver, né? Porque esse excesso de gordura, ele começa a... Por que a pessoa se torna uma pessoa hipertensa? Vamos entender isso primeiro, tá? Quando existe muito tecido adiposo inflamado, o que acontece com as suas artérias? Elas são comprimidas. As suas artérias, elas são apertadas. E aí, o sangue, ele começa a ter muita dificuldade para passar nessas artérias. E aí, essa dificuldade de passar nas artérias é que faz subir a sua pressão sanguínea. Pressão sanguínea, entende? Hipertensão está ligada à pressão sanguínea, ou seja, o seu sangue precisa fazer força para passar. É por isso que você acaba tendo problema de hipertensão. Por que quando você vai num médico, né, com indicação aí de hipertensão, ele vira para você e fala assim, você precisa emagrecer? É justamente por isso, para que se abra espaço e para que as suas artérias possam ter o espaço delas, para o seu sangue poder passar com tranquilidade. E é por isso que na grande maioria das vezes, quando a pessoa emagrece, ela consegue ficar controladíssima a pressão e muitas das vezes ela pode parar de tomar o remédio, tá? Só que aí, o que acontece? Quando as pessoas descobrem que estão hipertensas, o que elas começam a fazer? Elas começam a tomar remédio para controlar a pressão, certo? E esses remédios, assim como todos os outros remédios, eles causam efeitos colaterais, tá? Então, imagina o que é um remédio no seu organismo para hipertensão, que ele é um remédio vasodilatador. Ou seja, qual que é a função do remédio de hipertensão? Dilatar os seus vasos, para que o seu sangue consiga passar. Olha isso. Vamos ter esse olhar, né? Tem gente que toma remédio para pressão normal, como se estivesse tomando sei lá, uma Neosaldina. Amor, um remédio para ele ter esse efeito no seu corpo de abrir uma artéria, de causar uma dilatação nas suas artérias, ele vai estar prejudicando outras coisas no seu corpo, sabe? Então, o tomar remédio para pressão, para manter a pressão controlada, não é legal. Não é legal você viver nessas condições, tá entendendo? Porque isso vai estar te atrapalhando em outras questões. Então, o que é melhor fazer? O melhor é cuidar da sua saúde, emagrecer, para que você deixe de ser hipertensa. Esse é o caminho, tá? Bom, e aí o que acontece? Um outro fato, né, de você estar acima do peso e que talvez um outro fato de uma pessoa estar acima do peso e que caracteriza não ser uma pessoa saudável é o fato do próprio peso
sobre as suas articulações. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem dor nos seus joelhos? Você tem dor nos seus calcanhares? Você sente dor nas suas costas, nos seus ombros? Amor, essas dores são decorrentes do peso. São decorrentes do muito peso que você tem carregado. Ou se você conhece alguém que tem essa quantidade de peso. Porque talvez você esteja aqui no meu programa com 5 quilos, com 6 quilos a mais, você só está querendo se encontrar no seu processo para você poder conseguir perder esses pesos, e ok. Mas se você está com essa quantidade de peso que eu estou te falando, ou se você conhece alguém que esteja, essas dores é por conta pura e simplesmente do peso. Às vezes a pessoa vira e fala assim, eu tô com problema de bursite, eu tô com problema, eu tô com osteoporose, tô com falta de cálcio. Amor, tudo começa com sobrepeso. Tudo, a dor que você sente começa, o prejuízo dos seus ossos começa com o sobrepeso, tá? E aí, olha só uma coisa para você ter clareza disso que eu estou falando. Vamos imaginar o seguinte: uma mulher de 1,60 m, eu tenho 1,60 m, tá? Essa estrutura óssea do meu corpo, ela foi projetada, 1,60 m, foi projetado para carregar aí uma média de 55 a 65 quilos, ok? 1,60 m, 55 a 65 quilos. Agora, você imagina que sobre esses calcanhares de 1,60 m, tem aí 80, 90 quilos. Você já parou para pensar? Porque talvez isso não... talvez essa seja a sua realidade e você vai assustar com isso que eu estou te falando. Porque até então, você não tinha atinado para essa matemática, para essa coisa completamente desproporcional, sabe? Então, é lógico, é óbvio que isso vai causar no seu corpo um desgaste tremendo aí nas suas articulações, o seu joelho, os seus ombros, sua coluna, as suas costas, tá? Então, quando você sente aquelas dores nos ombros, quando você levanta depois de uma noite inteira de sono, que você pensa que você dormiu, e você simplesmente acorda com dor, com a sensação de cansaço, como se você não tivesse dormido, é por conta das dores que você sente na hora de dormir. Porque pensa, você está deitado, a pessoa está com 40 quilos acima do peso, ela está deitada de lado, aquele peso todinho está ali comprimindo. Aí ela vira do outro lado para melhorar aqui, piora aqui. E aí ela acorda como? Ela acorda com dor, ela acorda cansada. Ela acorda com aquela sensação de que ela não dormiu, mesmo sabendo que ela tenha dormido, ela acorda com aquela sensação de que não dormiu, tá? Que aí, o que a gente pode fazer aqui? Uma reflexão. Pensa comigo aqui. Imagina só. Vamos pensar aqui, ó. A partir de hoje você vai colocar aí nos seus ombros, sabe um pacote de 5 quilos de arroz? Você vai colocar um pacote aqui e outro pacote aqui, tá? Você vai carregar no seu corpo 10 quilos a mais. E aí você vai aí passar o dia inteiro desenvolvendo as suas atividades normais. Com 5 quilos aqui e 5 quilos aqui, tá? Esse quilo extra que tá no seu corpo. Vamos imaginar, você já tem o seu peso, que eu não sei qual que é. Imagina a gente colocar 5 quilos aqui, 5 quilos aqui, e você começar a executar a sua vida normal, fazer as suas tarefas normal. O que acontece? O fato de estar acima do peso, muitas das vezes, estão causando problemas que ainda as pessoas não descobriram. As pessoas ainda não perceberam. Então, você lá está carregando aquele mundo de peso nas suas costas, né? No seu corpo. E aí, o que está acontecendo com você? Você está desenvolvendo problemas no seu corpo, só que os problemas relacionados ao sobrepeso, muitos deles são silenciosos. E a hipertensão é uma delas.
A hipertensão, ela vai chegando na vida da pessoa, ela vai chegando, né, as artérias comprimindo, o sangue com dificuldade para passar. E aí, amor, olha o que que acontece. Você tá lá, não está sabendo que está hipertensa, tá? Porque não te avisa. A hipertensão ela não te conta antes que você está ficando hipertensa. E aí, por acaso, desloca um pequenino coágulo na sua corrente sanguínea, que é perfeitamente possível acontecer com qualquer ser humano. Como a sua artéria está muito comprimida pelo seu tecido adiposo inflamado, o que que acontece? Esse coágulo ele não vai ter passagem por essa artéria. E aí, o que que acontece com você? O que que acontece com a maioria das pessoas que tem? Derrame, tá? Pega de surpresa. Agora, se a pessoa, por acaso, vai no médico fazer um check-up, o médico mede a pressão e descobre, de repente, que a pessoa está hipertensa e começa a se fazer um trabalho com essa pessoa de emagrecimento, de recuperação desse tempo, aí, amor, você se distancia dessa possibilidade. Aquilo fica cada vez mais longe de você. Então, presta atenção no que eu estou te falando, tá? Você precisa aprender a parar de fazer dieta para emagrecer. Você precisa aprender a parar de fazer exercício físico para emagrecer. Tá, isso que eu estou falando, tudo isso que eu estou falando, se você for parar para pensar, eu preciso fazer dieta para emagrecer, eu preciso fazer atividade física para emagrecer. Não é para emagrecer. É para você viver de forma saudável, é para você ter vitalidade, para você ter longevidade na sua vida, para você ter qualidade de vida, para você poder ter flexibilidade com o seu corpo, para você abaixar, para você levantar, para você ficar distante dos riscos que tem uma pessoa que está nessa condição de sobrepeso. Então, agora você entendeu com essa aula de hoje, que uma pessoa que está 10, 15, 20, 30 quilos acima do peso não é uma pessoa saudável. Não vai se tornar uma pessoa saudável. Por quê? Porque é óbvio que não. Porque só de você olhar para essa pessoa e ela estar com muito tecido adiposo inflamado, com a circunferência abdominal com muito tecido adiposo inflamado, você já sabe que não pode estar saudável. Por todas essas questões que eu te expliquei, isso não tem nada a ver com preconceito. Isso tem a ver com eu estar aqui fazendo o meu papel de te alertar para a sua vida e de alertar para que tipo de vida que você está aqui, para que tipo de vida que você nasceu. Você não nasceu para ter a vida que eu estou falando. Essa vida de viver com a faca no pescoço, de acordar e com medo de acontecer alguma coisa porque por conta dessa condição. Você não merece viver assim. Meu papel aqui é fazer com que você entenda isso, tá? Então, olha, essa aula te trouxe essa lucidez. Tira da sua cabeça que estar 10, 15, 20 quilos acima do peso está tudo bem. Tá legal ser assim. Não tá. Não tá. E isso está longe de ser por questão estética, tá? Tá longe, se distanciou. Com essa aula você viu que se distanciou. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de saúde, longevidade, dignidade de vida, tá bom?